Olá, neste vídeo você vai saber tudo sobre garantia locatícia, um tema muito importante tanto para os corretores quanto para proprietários e para inquilinos. Enquanto passa a vinheta, se inscreva no canal, dê o seu like antecipadamente porque tenho certeza que você vai gostar desse vídeo e ative o sininho das notificações para ser avisado dos próximos vídeos. Garantia locatícia. O que é a garantia locatícia? Nada mais é do que uma forma do locador ter mais segurança quanto aos recebimentos dos aluguéis, dos encargos e de eventual dano ao imóvel. Essa é uma preocupação muito grande do proprietário quando vai locar um imóvel. Será que eu vou ser remunerado? Mas a garantia locatícia é facultativa. Nada impede que o locador, ou seja, o proprietário, faça uma locação sem exigir uma garantia locatícia. A garantia locatícia é prevista em lei, mais especificamente no artigo 37 da Lei 8.245/91, que é a lei do inquilinato ou lei das locações. Existem 4 tipos de garantias locatícias. A escolha, isso é uma questão muito importante, porque às vezes o corretor pergunta quem escolhe qual garantia. Quem escolhe é o proprietário do imóvel, é o locador. Ele tanto tem o poder de escolher se vai abrir mão da garantia locatícia, quanto tem o poder de escolher qual garantia que ele exige do inquilino. Mas a lei só permite um tipo de garantia por contrato. Não existe a possibilidade do contrato de locação ter 2 garantias locatícias simultâneas. É sempre apenas uma. E isso é um fato muito grave, porque está previsto na mesma lei que é uma contravenção penal exigir dupla garantia. Essa garantia ela pode ser alterada por aditivo contratual. Se ao longo do curso do contrato de locação as partes se entenderem e decidirem alterar a garantia, isso pode ser feito através de um aditivo contratual. E quais são os tipos de garantia locatícia existentes? Existe a caução, existe a fiança ou fiador, o seguro fiança locatícia e a cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. Nós vamos tratar especificamente de cada uma delas. Para começar, nós vamos falar da caução, que muita gente pensa que essa caução necessariamente tem que ser em dinheiro, e não é apenas em dinheiro. A caução ela pode ser de bens móveis, de bens imóveis ou de dinheiro. Se a caução for um bem imóvel, deve ser lavrada uma escritura pública de hipoteca. Escritura pública de hipoteca é lavrada no cartório de notas. Nós temos um vídeo especificamente falando de corretores de imóveis e cartórios. Está aqui embaixo na descrição. E essa escritura pública de hipoteca da caução de bem imóvel, ela deve ser averbada na matrícula imobiliária. A caução também pode ser de qualquer outro bem móvel e, nesse caso, deve ser registrada no cartório de títulos e documentos. E a mais usual de todas é a caução em dinheiro. Essa caução, segundo a lei,
deve ser depositada em conta poupança e não pode exceder ao valor de 3 meses de aluguel. No final do contrato de locação, ela deve ser devolvida para o locatário, corrigida pelo índice da poupança. A caução também pode ser, não é muito usual, mas também pode ser em títulos, ações, letras de câmbio, CDB, ações de empresas, tudo isso pode ser feito à caução. Outro tipo de garantia é a fiança, o famoso fiador. E essa é a mais tradicional e mais usual, até porque ela não gera despesa e nem segura o capital do inquilino, como o caso da caução. Mas é muito importante esse detalhe: se o fiador for casado, o cônjuge deve assinar também, pois a lei diz que é nula de pleno direito a fiança prestada por um cônjuge sem assinatura do outro. Então, quando o fiador se apresentar como solteiro, sempre o corretor deve exigir a certidão de nascimento atualizada para confirmar o estado civil desse fiador. E se ele for casado, obviamente a esposa tem que assinar, ou o marido. A fiança é uma obrigação subsidiária. O que quer dizer isso? Quer dizer que em uma eventual inadimplência, primeiro vai ser cobrado o locatário. No caso do locatário não conseguir adimplir com as suas obrigações, aí sim o fiador vai ser acionado. Durante o contrato de locação, pode ser pedida a substituição do fiador e o locador dá um prazo de 30 dias para o locatário para que este substitua o fiador. Quando isso pode acontecer? Em várias situações, mas, regra geral, quando se verificar que o fiador não tem mais renda ou patrimônio para garantir a eventual inadimplência do locatário. Nesses casos, pode ser pedida a substituição do fiador num prazo de 30 dias durante o contrato de locação. Um detalhe muito importante e um alerta para os fiadores: existe a lei do bem de família, que protege o único bem residencial da pessoa. Essa lei foi promulgada pelo presidente José Sarney, salvo engano, em 1986. Mas em 1991 essa lei foi alterada, dispondo que uma das exceções da garantia do bem de família é quando o proprietário do único imóvel residencial se apresenta como fiador em contrato de locação. Então, o único bem residencial do fiador não está protegido pelo bem de família. No caso de uma eventual inadimplência do inquilino, numa eventual execução judicial, os bens do fiador podem ser penhorados, inclusive o bem residencial único de moradia. Na renovação do contrato de locação, deve ser renovada a garantia. Se se trata de uma fiança, o fiador e o seu cônjuge devem assinar o novo contrato de locação na qualidade de fiadores. Outro tipo de garantia é o seguro fiança ou seguro fiança locatício. Esse seguro é uma pólice de seguro
que garante o pagamento do aluguel e dos encargos em caso de inadimplência do locatário. Essa pólice tem validade de 1 ano e o valor pago não é restituído. Lembrem-se que, no caso de caução, de depósito caução, o valor retorna para o locatário quando encerra-se o contrato de locação. No caso do seguro-fiança, o valor do prêmio pago não é restituído. O seguro-fiança também tem um detalhe, ele oferece serviços 24 horas. Às vezes, chaveiro, encanador, eletricista, todos esses serviços normalmente estão inclusos na apólice de seguro-fiança. Um outro tipo de garantia, e bem pouco utilizada, é a cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. Não é usual, eu vou apenas mostrar como é que ela funciona. O titular das cotas desses fundos de investimento, ele pode ser o próprio inquilino ou locatário ou um terceiro, não tem problema. Se for um terceiro, o nome deste terceiro tem que constar no contrato de locação. Nesse caso, a propriedade das cotas de fundo de investimento, ela é transferida para o locador como garantia, mas ela tem uma cláusula resolúvel. O que quer dizer isso? Que se todas as cláusulas do contrato de locação forem cumpridas, se não houver inadimplência, se não houver encargos ou dano a ser indenizável, essa propriedade das cotas de fundo de investimento retornam para o inquilino ou locatário. Cumpridas as obrigações, como eu acabei de falar, a propriedade retorna ao inquilino. E o aluguel antecipado? As pessoas costumam confundir depósito caução com pagamento de aluguel antecipado. E alguns proprietários querem cobrar antecipadamente o aluguel do imóvel. O aluguel, conforme a lei de locações, ele não pode ser cobrado antecipado, salvo exceções. Se trata de contravenção penal também, da mesma maneira que a dupla garantia, a exigência de dupla garantia é uma contravenção penal, cobrar o aluguel antecipado é uma contravenção penal. Quais são as exceções em que o aluguel pode ser cobrado antecipadamente? Na locação por temporada, caracterizada em no máximo 90 dias, ou no contrato sem garantia. Lembra que eu falei lá atrás que a garantia locatícia não é obrigatória? O proprietário pode alugar o seu imóvel sem nenhuma garantia? Nesses casos, o aluguel pode ser cobrado antecipadamente. Conclusão: deve ser efetuado um estudo particular do caso concreto. Não existe uma solução padrão. Converse com o seu corretor de imóveis e com o seu advogado e eles vão identificar qual é a melhor garantia locatícia para o seu contrato de locação. Este foi mais um vídeo de treinamento aplicado na unidade Remax Dreams. Tenho certeza que você gostou. Por favor, se inscreva no canal, isso é muito importante para nós. Ative o sininho para notificações dos vídeos semanais que são lançados e deixe o seu like para ajudar a impulsionar o canal.